gente, a gente quer receber aqui esse casal, que é bênção demais. Eu vou chamar junto, porque a primeira tática que eu usei deu errado, porque aí já sabe quem que é o outro integrante, então eu vou chamar os dois juntos. Éder e Patrícia. Trocou de música, ó. É animado, gente, é animado. Acaba assim, ó. Elas. Pessoal, mas vai ter que apertar um pouquinho aqui, porque vai ter mais um convidado aqui. Igual coração de mãe, corona já foi embora. Pessoal, e a outra área que a gente quer falar aqui, uma área muito, mas muito importante, e eu quero chamar essa pessoa porque ela é uma referência para a gente nessa área. Ela é uma referência para mim, uma referência para os meninos aqui, ela é uma referência para você. Se não é ainda, acredito que a partir de hoje seja, porque é uma pessoa que em pouco tempo entre aspas, né? Porque parece pouco tempo para quem vê, mas para quem vive, só Deus sabe o que passa. Mas é uma pessoa que nessa área profissional, a gente quer falar sobre isso, área profissional, que é algo que você tem que se preocupar para a sua vida, é uma referência, um exemplo para nós dentro da nossa igreja. Sara Monique. Tem que chegar animada, Sara, vai. Nada igual das branquelas, vai. Mas, mano, que isso, muita treta, vixe. Éder, Patrícia, Sara, sejam bem-vindos. Se acomode aí no nosso sofá, que esse sofá me deu muito trabalho para chegar aqui. Só Deus. Quase que eu perdi minha vida por causa desse sofá, ou talvez vou perder ainda, gente. Se tiver um óbito daqui a alguns dias, foi por causa desse sofá. Mas vamos lá. Assim como a gente fez no primeiro bloco, a gente vai mesclando. A gente vai mesclando as perguntas, certo? Mas eu vou te direcionando para saber de qual tempo. Saber de qual tempo. Uai, gente, é porque elas é amiga, gente. Elas ficam conversando, pondo o papo em dia aqui. Ai, ai. Eu não vou deixar vocês tirar a foto comigo no final. Não, igual eu deixei cair que é a Tati. Ué, vamos lá. Aí a gente vai mesclando. Era só para ficar engraçado que eu falei isso. Vocês podem conversar. Hoje é um culto mais. Então a gente vai mesclando as perguntas. Primeira pergunta, vou fazer aqui para a Patrícia. Já que a Tati mencionou muito bem a respeito de pai e mãe. Já entrou nessa pegada de família. Então a gente vai falar aqui com a Patrícia. Patrícia, para você hoje, nas suas palavras, na sua experiência, aquilo que você acha, qual que é a relação ideal de um adolescente, um jovem, com uma família nesses dias atuais aí que a gente vive? Lógico que alguém ser perfeito, né, gente, é muito complicado. Mas se você pudesse falar de uma relação ideal para um jovem, adolescente, o que você falaria aí para a galera? Bom, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui, né? É uma honra. E falar desse assunto em particular, para mim, é perfeito. Porque a Pamela e o Alex, eles sabem muito bem que eu amo isso e eu tenho certeza que isso foi proposital. É lógico. Tanto eu quanto o Éder. Bom, mas antes de responder, eu queria falar algo que o Alex já deu uma introdução aí. Gente, e família, quando nós pensamos nesse assunto, muitas das vezes nós falamos assim, normal, família, é o que eu vivo mesmo. E olha, eu vou te falar uma coisa, sobre tudo que nós estamos falando aqui, se você não estiver bem com a sua família, todo o resto é em vão. Então preste atenção, absorva tudo que você puder absorver, suga o máximo que você puder sugar de informação, de algo que vai fazer você crescer, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada dia mais o seu relacionamento. E então, sem mais delongas, na minha opinião, eu acho, Alex, que primeiramente se tratando de relação ideal, ideal no dicionário, um dos significados é perfeito. Então, para se ter um relacionamento perfeito entre um adolescente ou jovem,
com a sua família, com os seus pais, não sei quem se trata, sua família, talvez você more com seus avós, tios, enfim, não sei. Mas eu acho que a primeira coisa para constituir é uma característica muito importante que eu digo que é o respeito. O respeito, ele me lembra obediência, ele me lembra submissão, ele me lembra limites. E o limite, quando o dos pais terminam, que o nosso começa. Assim vice-versa. Eu acho que todo relacionamento é uma estrada de mão dupla, onde vai e volta. Tudo que vai, vem, tudo que vem, vai. Segunda coisa que eu lembro quando se trata de uma relação ideal é a confiança. Quando se trata de confiança, eu lembro de segurança, eu lembro de confidência. A nossa família deve ser alguém que nós podemos confiar. Os nossos pais, principalmente. Eu falo isso por experiência própria. Porque eu confiava muito na minha mãe. Para quem não sabe, a minha mãe faleceu. Inclusive na minha adolescência. E eu confiava demais na minha mãe. Ela era o meu porto seguro. Ela era minha melhor amiga. E ela era alguém onde eu poderia me firmar e se sentir segura. Meu pai também, eu confio muito. Então, eu acho que a base, uma das bases são essas. Respeito, confiança. Terceiro, gente, e eu não estou falando isso em sequência, estou falando isso numa linha só. Imagine que isso é uma base que vai formar um bom relacionamento. Terceira coisa que eu acho, o amor. O amor é o carinho, é o afeto. Nós precisamos desse aconchego, desse toque. É preciso que você abrace os seus pais, que você fale que o ama. Isso é de extrema importância. Durante muito tempo eu não ouvi e nem muito falei para os meus pais que eu os amavam. Normalmente mais para o meu pai. Para minha mãe eu sempre tive esse hábito, mas para o meu pai não muito. E hoje, graças a Deus, eu tenho esse hábito. Nós precisamos construir isso. Quarta coisa, não menos importante, de muita importância, na verdade, para fechar com chave de ouro, porque eu tenho pouco tempo, honrar. Nós precisamos aprender a honrar os nossos pais. Quando eu falo de honra, eu lembro de gratidão, eu lembro de gratidão, eu lembro de... gente do céu, vou ter que olhar minha cola, porque me falhou aqui. Eu gosto de falar as coisas com excelência. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Consideração, a palavra não ia sair nunca, uma bruta de uma palavra dessa. Consideração. E além de tudo, é um mandamento. Honre o teu pai e a tua mãe. É o primeiro compromisso e o quarto dos 10 mandamentos. Então é algo super importante que nós devemos fazer. Então, para criar um bom relacionamento, para criar um relacionamento que nós poderíamos dizer o ideal, o perfeito, se trata disso. As demais coisas, um bom diálogo, uma boa conversa, oração, orar junto com a família é muito importante. Então, acho que basicamente é isso, Alex. Se eu fosse para falar tudo, acho que não caberia só aqui nesse culto, caberia muito mais, porque esse é um assunto muito profundo. Mas, para mim, é basicamente isso. Uau. Vamos lá, no 3, uau. 1, 2, 3 e... Top, Patrícia. Sara, a gata, a Sara falou que agora no meu ouvido aqui, que tá até com medo Tô tremendo. de falar a retórica dela aqui agora. Doido. Vamos lá. Sara, sobre a área profissional. Galera, aprende aí. Vocês arrumar um emprego bom, né? Tem que tirar da mente que esse negócio de ser cristão é sofrer. Vamos lá, aprende aí. Para você, sabe? Como escolher bem uma área profissional para atuar e como você, usando assim, esse exemplo de como escolheu bem, como você escolheu a sua? Assim, o que você poderia dizer que você usou para escolher a sua? Boa noite, primeiro. Oi, gente. Fala oi, gente. Sem Oi, educação, vocês. Vai falar oi. 1, 2, 3 e... Sério, eu tô nervosa, você acredita? Eu sei. Tô acostumada a falar, falo o tempo inteiro, eu tô nervosa, de verdade. Também tô. Nossa, mas tá, vamos conversar um pouquinho. Eu acho que a respeito disso que o Alex me perguntou, como escolher a profissão ideal, existem dois lados que a gente precisa pensar.
Tem uma frase que diz o seguinte: se você escolhe o que você ama, você não precisa trabalhar nem um único dia. Vocês já ouviram falar essa frase? Você pegou No essa? Instagram aparece toda hora. Confúcio falou essa frase. E é verdade. Se você fizer o que você ama, você não vai considerar aquilo um trabalho. E é o que eu digo. Eu faço o que eu amo, então eu não considero que eu trabalho. Mas, Sara, como que eu vou saber o que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém na minha família, ninguém é, deixa eu ver, engenheiro, e eu tenho essa vontade aqui, mas eu não sei nem por onde começar. Primeira coisa, comece a identificar em você as suas virtudes. Comece a prestar atenção naquilo que você é bom. Ah, eu sou um bom comunicador, ou não, eu sou um pouco mais tímido. Ah, eu sou criativo, eu gosto de mexer com o computador. Nossa, eu não posso ver computador na minha frente. Comece a tentar filtrar aquilo que você é bom. Ah, eu gosto de cuidar de pessoas. Não, eu não gosto que as pessoas venham ficar falando problema para mim, que eu não tenho experiência. Tá picando aqui, acho que é a pilha, vocês têm aí? Tá. Então, comece a filtrar isso em vocês. Para vocês conseguirem ir pensando, não, peraí, eu posso ir por ali, por esse caminho, que é ali que eu vou me encontrar. Mas nós, aqui, nós somos privilegiados, porque nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo é alguém que pode te instruir nessa decisão. Então, ele vai te ajudar a definir com certeza e aumentar isso no seu coração, esse amor, para você definir a profissão correta. Então, a chave de tudo é escolher algo que você ama. E se você ainda não sabe o que você ama, pede para o Espírito Santo te ajudar. E comece a prestar atenção naquilo que você é bom. Porque eu tenho certeza que vocês aqui são bons em muitas coisas. Estou errada, Alex? Certíssimo, a turma aqui é fera. Tem um talento aí, um dom em cada um. É isso, sabe? Ah, e eu esqueci de falar de mim. Eu nem falei. Eu decidi de um jeito. Eu já sabia que a minha tendência era para a área da saúde. Eu amo cuidar de pessoas, sempre foi assim. E eu falei com Deus, Deus, eu tenho 3 profissões que eu tenho vontade. Então, eu queria muito que o Senhor fizesse arder no meu coração um amor real por aquilo que é o que o Senhor tem para mim. E eu comecei a pesquisar mais sobre aquelas opções. E me encontrei na odonto. Quando eu vi um pouquinho sobre o curso, não tem um parente dentista, nem de longe, nem 2º, 3º, 4º grau, ninguém dentista, mas eu encontrei o meu amor. E até hoje falo que eu não trabalho, eu amo o que eu faço. E é assim mesmo. E o Espírito Santo ajuda demais, gente, é fora de série. Glória a Deus. Sara, repete só essa frase aí, essa chave aí. Vai lá pra galera. Falei 40 frases, ele me fala aqui, solta aquela lá. Aquela que foi rema, aquela... Vai. Aquela de impacto. Ah, de Confúcio, né? Que não é minha. Isso, Confúcio, Entendi. filósofo. Se você fizer o que você ama, você não terá que trabalhar nem um único dia sequer. Pegou? Aí. Pessoal, ó, vou... Gente, aqui, ó. A produção acabou de me falar aqui que eu esqueci de fazer o bate-volta com o Kaique Júnior e Catati. Produção... depois eu vou ter que resolver com a produção, gente. Vocês escapou de uma, Kaique, Tati? Nossa, não sei se vai escapar não, gente. Foi de Deus. Éder, vamos lá. O Éder para mim é um exemplo, cara. Um cara exemplar na minha vida aí, que me ajudou demais. E vamos lá, Éder. Para você, cara, o que é ser independente e qual a importância de ser independente para um adolescente, para um jovem? Resumindo assim, qual que é a importância para um jovem de ser independente, assim? Boa noite, gente. Prazer rever você. Então, Alex, a importância da independência no adolescente, eu não posso falar da independência sem eu citar a dependência, porque são 2 palavras que andam junto. E eu observei aqui a Helena andando, e eu lembrei que um dia, hoje ela está andando sozinha, mas um dia ela precisou de alguém para segurar a mão dela para que ela pudesse caminhar. Então eu fui mais ênfase, um tempo atrás, ela nem conseguia segurar uma mamadeira na mão sozinha para se alimentar. Ela dependia dos pais
para que ela pudesse se alimentar. Mas aos poucos, ela foi criando o próprio instinto ali de ser independente nessa parte. Então, a independência, ela vem aos poucos, caminhando com a dependência. Não é de uma vez, a partir de hoje eu sou independente, eu saio de casa, não. É um passo de cada vez. Eu até me lembro de uma passagem bíblica, se encontra lá em Marcos, capítulo 2, versículo 18, 19 e 20, onde os discípulos, eles olham para Jesus e perguntam para ele: Jesus, por que os discípulos de João jejuam? Por que os discípulos dos fariseus jejuam? E nós, que somos seus discípulos, não jejuamos? Então Jesus, ele olha para aqueles discípulos e ele fala: enquanto o esposo estiver com vocês, vocês não vão precisar jejuar. Vocês agora são dependentes de mim. Vocês têm que aproveitar esse momento que vocês estão comigo, porque um dia o esposo vai subir e vocês vão precisar jejuar. Então aquele momento era um momento de preparação, de valorização, a dependência deles de Jesus. Então, Alex, essa é a real importância. É eu valorizar o momento em que eu sou dependente. Porque quando eu chegar num certo patamar, eu nunca vou ser totalmente independente. Nunca. Eu sempre vou depender de alguma referência. Eu sempre vou depender dos meus líderes, dos meus amigos, dos meus pais, da minha esposa. Eu sempre vou ser dependente. Não por completo, mas uma parte tem que ter o equilíbrio, a dependência e a independência. E eu quero só finalizar contando uma coisa que aconteceu comigo na minha adolescência. Eu fui criado apenas pela minha mãe, junto com a minha irmã. E a minha mãe saía para trabalhar, eu ficava com a minha irmã. Então a minha mãe e a minha irmã não deixavam eu sair de casa. Eu ficava só ali dentro de casa, no quintal, brincando ali. Então ia um amigo meu para lá brincar comigo. Ele chamava Leandro. A gente era adolescente. E esse menino, ele era independente. Ele ia onde ele queria, a hora que ele queria, ele fazia o que ele queria. Os pais dele não proibiam ele de fazer nada. Então ele escolhia fazer o que ele queria, na hora que ele queria. Já eu não. Para mim, eu achava o máximo. Não, ele pode ir onde que ele quer. Ele vai e escolhe o que ele quer fazer. Já eu não, eu tenho que pedir para minha irmã, eu tenho que pedir para minha mãe. Eu era totalmente dependente. Então a minha mãe e a minha irmã começavam a me barrar. Não, você vai ficar aqui, você não vai sair. Eu era uma criança, eu era um adolescente. Então certo dia a gente estava ali brincando e passaram alguns meninos e falaram assim: a gente lá vai nadar. Vocês não querem ir não? Ué, na hora, eu quero. Só que a minha mãe e a minha irmã não deixou, me barrou porque eu era dependente deles. Eu fiquei chateado. O meu amigo, Leandro, ele era totalmente independente. Então ele se achou, não, eu vou, tá calor, eu vou. E ele foi. Só que esse dia foi o último dia que eu vi ele. Ele saiu, ele nem chegou a entrar na água por inteiro, não, ele apenas chegou lá e colocou os pés na água e ele começou a passar mal. Foi levado para o hospital e ele não resistiu. Então, às vezes a gente acha que ser independente é o máximo. Ser independente eu sou independente. Mas não. Aproveita o momento que você é dependente para você aprender. E quando você chegar a um patamar de independência, você ser o cara top. Amém? Aí, eu tenho gente, nós estamos tão conectados aqui. Você precisa de ver aqui. Profecia pura. Sara, para você, qual que foi a maior dificuldade para você conseguir chegar onde você chegou hoje? Vamos lá. Primeiro, eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa parte. O Alex está me perguntando qual que é o maior sacrifício para chegar a determinado lugar, a um local onde você sempre sonhou. Parece que é clichê o que eu vou falar, né? Mas a maior dificuldade são os sacrifícios que a gente encontra no meio do caminho. É clichê e óbvio, mas é verdade. Tudo que a gente vai fazer, sendo a coisa mais simples a uma coisa muito grande, ela pede sacrifícios. E isso dói. Então, assim, para não ser tão clichêzinho, eu quero mostrar para vocês um sacrifício que para mim é o mais doloroso. Que eu acho que olhando assim, de forma geral, é o que mais dói. Tem um versículo que fala para a gente, Romanos 12, 2, que diz que nós podemos sim conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se nós vivermos uma renovação pela transformação da nossa mente. E eu acredito que aí é a chave de tudo.
é a transformação de mente. E é o que mais dói, porque vai contra tudo. É contra o que você acha, é contra o que você quer no momento, e talvez não é o que Deus quer para você naquele momento. Vai contra tudo. Mas a transformação da mente é a chave, é a questão. E em vários momentos eu precisei deixar o que eu queria fazer naquele momento, o que eu achava que deveria, para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, reinasse. E isso dói. Então tem dois lados. E isso é o que eu quero que vocês gravem no coração de vocês, porque eu queria muito ter escutado isso quando eu era mais nova. Só existem dois lados, nenhum outro. Ou você é vítima, ou você é protagonista. Apenas. Ou você é vítima, ou você é protagonista da sua história. Não existe essa de, porque eu sou pobre, porque ninguém na minha família é assim, ninguém nunca estudou. E daí? Ou você é vítima, ou você é protagonista. Ou você permite que o Espírito Santo de Deus venha e transforma a sua maneira de pensar. E você deixa essa capa, essa vestimenta de vítima e se torna protagonista, ou você vai ser vítima por toda a vida. Vocês têm aqui um baita de um exemplo, que é o meu exemplo também. Ela tinha todos os motivos do mundo para ser vítima. Tinha todos. Perdeu a mãe na adolescência, teve que assumir um papel que não era dela, meteu a cara em São Paulo, trabalhava em não sei quantos empregos para pagar o curso dela, assumiu um papel de mãe que não era dela, coisas que ela não queria, mas fez, não fez? Me ligava de madrugada no ponto de ônibus, no meio de São Paulo. Eu ficava louca lá em casa de pensar que uma menina adolescente estava solta em São Paulo. Ela chegava de ônibus em rua escura. Eu lembro dela falar, ai amiga, o ônibus não para perto aqui do apartamento. Morava de favor, estou mentindo? Mas ela poderia ser vítima? Poderia. Ela poderia olhar para as coisas e falar, ai, né, um dia, ai, não posso. Olha a minha situação. Não. Ela se permitiu ser transformada e se tornou protagonista da história dela. E eu admiro demais ela. Meu Deus! Então só existem dois caminhos. Ou você é vítima, ou você é protagonista. E é isso que eu tenho para perguntar e questionar vocês. Eu quero que vocês vão para casa, botem a cabeça no travesseiro. Quem que eu quero ser? Eu quero ser vítima? Sabe o que me deixa bolada? Às vezes as pessoas postam as coisas no Instagram, uma coisa legal, uma coisa bacana. E as pessoas olham para aquilo e falam, nossa, lá está exibindo. Ou então, nossa, nunca vou ter aquilo ali. Vítima! Vítima! Não! Aqui, quando eu trabalhei 1 ano e meio como dentista, eu não ganhava nenhum salário mínimo. E todo mundo olha para mim, acha que eu sou rica desde sempre. Ô, gente, que dó! Eu achei que era hoje. Gente, vocês não sabem um terço. Eu não ganhava nenhum salário mínimo. Eu tenho a planilha aqui que eu fiz questão de pedir. Quem quiser ver pode acessar. 200, 300 reais por mês como dentista. Eu tinha uma amiga que tinha vários óculos de marca. E eu olhava assim, eu falava, ai, gente, tenho uma vontade de ter um Ray-Ban. Paciência, eu tinha, né? Vontade de ter um Ray-Ban, mas um Ray-Ban original. Eu queria um original. Porque o meu era só de banca, né? E eu tinha vontade de ter um original. Não tem diferença nenhuma, mas eu queria. R$10. É. E eu olhava aquele óculos, eu podia olhar para aquilo e falar, gente, nunca, não tem como, tadinho de mim, né? Não vou ter. Não, eu vou trabalhar, um dia eu vou ter. Meu Ray-Ban está lá no meu guarda-roupa. Então é isso. Olha para aquilo que vocês querem. Vocês são filhos de um Deus vivo. Um Deus que é dono de tudo. E a partir do momento que você se permite ser transformada, sua mente ser transformada, e você entende que você é administrador das coisas dele nessa terra, ninguém te para. Então seja protagonista. Eu poderia contar 1 milhão de coisas da minha vida. Porque o que não falta é experiência, é doença em família, tem um monte de coisa que eu posso contar. Mas aqui tem um exemplo muito grande. E eu deixo o exemplo dela aqui em evidência. Sejam protagonistas. Amém? Momento fofinho. Pessoal, a gente já vai caminhar para os finalmente. E não é do bate-volta, não. Aí, para ser justo, eu vou fazer assim, ó.
Como eu esqueci o bate-volta com o Kaique Júnior e com a Tati, com eles aqui eu vou fingir que eu esqueci os áudios, mas eu vou mandar para vocês no privado, para vocês verem quem falou sobre vocês. Porque senão nós vai ficar sem o bate-volta também, entendeu? Vamos lá. Gente, eu que estou administrando aqui, não brinca não. Então vamos lá. Vamos para o bate-volta então. Encerrando esse bloco aqui, vamos para o bate-volta. Com uma palavra, vamos lá. Eu faço. Pode ser? Eu vou direcionando aqui. Éder, família. Base. Patrícia, ministério. Primordial. Quase peguei ela. Sonho. Vida. Éder, Família. Patrícia, defina aí adolescência. Uai, esse que aí deu uma palavra. Você não falou aí que era sem delongas? Não, ué. Já pegando o embalo, Sara, com uma palavra, vamos ver, Sara, vamos pegar. Juventude. Para de olhar aqui na cola. Privilégio. Finalizando, Éder. Liderança. Respeito. Uau, esse foi bem, gente, no bate-volta? Obrigada, gente. Olha aqui, ó. Eu vou colocar o áudio aqui deles, então. Eu não sei tudo, que o Deus ficou meio grandinho. Mas pra gente finalizar, pra gente dar a bênção aqui. Mas vamos lá. Teve alguém aqui, ô Sara, que quis falar de você aqui. Vou colocar aqui um pouquinho. Vai dar certo aqui agora. Não. Boa noite a todos que vão ouvir esse áudio nessa noite. Eu quero que esse áudio sirva de motivação para a vida de cada jovem que vai estar ouvindo aqui. E eu fui convidada a falar sobre a vida profissional da Sara. Então, eu quero começar desde o início, que a Sara sempre foi uma pessoa muito determinada. E nas pequenas coisas, tudo que a gente pedia para fazer, que ela fosse fazer para alguém, ela sempre deu o seu melhor. E isso é uma qualidade que ela traz com ela desde a infância. E a Sara sempre foi muito dedicada aos estudos, muito. E sonhadora. Sempre sonhou com uma profissão, com graduação, sempre. Mas ela não sonhou dormindo, ela sonhou acordada. E sonhar acordada é correr atrás daquilo que você quer, daquilo que você sonha, daquilo que você espera. Então, a Sara foi muito nova para a faculdade. Com 17 anos, ela já estava na faculdade. Mas uma parte muito importante que eu não posso deixar de falar. A Sara andou para frente, mas ela não deixou Jesus para trás. Ela levou com ela. Levou, e ali ela levantou uma bandeira, que Jesus vive, porque ela abriu uma célula dentro de uma faculdade, uma menina de 17 anos, que conseguiu levar mais de 90% dos alunos, dos colegas de classe, para esta célula, aonde essa turma era chamada como uma turma diferente, porque Jesus era convidado a participar de tudo, e isso é muito importante. Então, a Sara fazia faculdade, chegava na sexta-feira que ela vinha embora, aí os finais de semana dela, ela sempre estava assistindo os profissionais trabalhar. Ela sempre queria estar presente onde tinha alguém trabalhando, isso antes do estágio de aperfeiçoamento, né? Ela ia para assistir. Aí, depois de alguns períodos de faculdade, que ela começou a fazer que ela começou a trabalhar, né? Para poder fazer o estágio com a mão na massa, e daí ela não parou.
E a Sara sempre estava à frente, assim, ela já fazia cursos paralelos à faculdade, ocupando o sábado, parte da manhã do domingo, e isto a gente via nela, assim, essa sede, essa vontade de vencer, de crescer. Então, a Sara, ela fez faculdade particular porque ela passou pela federal, viu? Só para falar, porque qualquer um tem condição de chegar aonde sonha. Gente, como é mãe falando, você sabe que vai muito longe, né? Ô, gente, eu falei que é lindo, mas é demorado, é mãe, ué. Mãe, né? A Thay aí, né? Mas enfim, Éder, teve um cara aqui que falou, isso foi rápido. Meu Deus, que isso? Mas de novo deu errado aqui. Olha, pessoas para falar sobre a vida do Éder não faltaram, com certeza não vão faltar durante muito tempo pela pessoa que ele é, pelo caráter que ele tem, pela personalidade que ele mostra em tudo que ele faz na sua vida. Mas eu quis eu mesmo falar sobre o Éder, porque particularmente para mim, quando se trata desse tema que tem a ver com família, que é relacionado à família, a esse tipo de assunto, o Éder foi uma família para mim. Não que eu não tivesse uma família dentro da minha casa estruturada e boa, mas o Éder foi uma parte da minha vida que a minha família não conhecia e por isso não sabia me dar. O Éder foi uma parte daquilo que Jesus pode fazer na vida de um homem dentro da família que a minha família não tinha no momento. E ele foi essa pessoa para mim. Então eu sou muito grato a Deus pela vida do Éder, sou muito grato a Deus por ele ter feito parte da minha vida, porque ele se tornou um exemplo, um espelho para mim do que é ser família. E família não tem a ver apenas com sangue do meu sangue tantas vezes. E o Éder é o maior exemplo disso na minha vida, porque ele se tornou um membro da minha família por ter feito o que fez pela minha vida. Deus te abençoe, meu irmão. Te amo muito. Patrícia. Boa noite, pessoal da Rede Jovem, irmã da Patrícia, vulgo Dadá, que só eu chamo ela assim, tá? No trânsito você pegou, né? Bom, me pediram para falar da minha irmã, né? Acho meio difícil falar dela, viu? Porque ela é um quebra-cabeça que só quem conhece mesmo consegue completar. Quem não consegue, meu filho, pode largar de mão. Mas é brincadeira. Bom, minha irmã, primeiramente, antes de tudo, eu queria dizer que eu amo muito ela e que pra mim falar sobre ela é inexplicável, porque é muito difícil saber expressar todas as qualidades dela em um áudio de 1 minuto e meio. É muito complicado, porque ela tem muitas qualidades na qual eu me inspiro todos os dias dela. Ela não é só como minha irmã, eu tenho ela como minha melhor amiga, minha confidente, a minha mãe. Eu considero ela tudo nessa vida pra mim. Porque além de guerreira, sábia, generosa, simpática e humilde, tudo que eu sou hoje é devido a ela. Meu caráter é formado à base dela. Porque, igual eu falo, né? Quando eu era mais nova, a gente perdeu nossa mãe muito cedo, o aprendizado nosso teve que vir muito cedo também. E eu fico indignada com a mulher que ela se tornou. Tive que cortar, gente. É porque ela falou que era 1 minuto e meio, mas ela gravou 3 minutos. Mas eu vou mandar para a Patrícia terminar de se emocionar em casa. Pessoal, essa tema aqui, enfim, eu espero que você possa ter aprendido algo. Espero que você possa ter tido um exemplo de como recomeçar na sua área sentimental, na sua área profissional, na sua área familiar.